It's okay with the translation? Yes, let me say something. Boa tarde. The translation doesn't speak. Doesn't speak. Okay, they should say good afternoon. So, dear translation, could you say something? It's already in English. It is already in English because, okay, let's test. Yes, okay. Merci. Bom, queria agradecer à Presidente Ursula von der Leyen e ao Colégio de Comissários esta importante reunião de trabalho que pudemos ter ao longo desta manhã no arranque da presidência portuguesa. Esta presidência começa num momento muito importante para a Europa, onde estamos simultaneamente a combater uma pandemia que ameaça vidas e a saúde das pessoas, mas que tem também graves consequências do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Houve, ao longo dos últimos 6 meses, um trabalho extraordinário das instituições europeias, desde o Banco Central Europeu, o Parlamento Europeu e, em especial, a Comissão Europeia, para podermos responder a esta situação. A presidência alemã fez um grande trabalho e, por isso, o lema da nossa presidência é agora tempo de agir para termos uma recuperação justa, verde e digital. E é em 3 dimensões fundamentais que vamos concentrar a nossa presidência. A primeira é mesmo a recuperação económica. Isso significa que temos, por um lado, de assegurar que todos os instrumentos que foram concebidos na presidência anterior se tornam efetivos e que aquilo que temos designado como a bazuca europeia é mesmo disparado e, portanto, o apoio financeiro aos Estados, às empresas, às famílias para a recuperação económica tem, efetivamente, lugar. Isso significa que cada Parlamento Nacional tem, com urgência, de aprovar o aumento dos recursos próprios da Comissão, que o Parlamento Europeu tem que aprovar o regulamento final e que todos os Estados-membros têm que apresentar à Comissão os seus planos nacionais de recuperação, sermos capazes de os negociar e de os fechar. Esta é a primeira grande missão da presidência portuguesa. Segundo lugar, a dimensão social da Europa. Os motores da recuperação são as transições digital e a transição climática. São grandes desafios, mas também enormes oportunidades. Mas desafios que implicam reforçar a confiança dos cidadãos, das nossas empresas, e em particular das pequenas e médias empresas, de que a Europa é capaz de liderar a transição climática e a transição digital. Por isso, reforçar o pilar social é uma forma de dar garantia a todos que todos terão uma oportunidade nesta transição e que ninguém será deixado para trás. Reforçar o pilar social significa, desde logo, mais qualificações, para que as pessoas tenham a oportunidade de participar nesta mudança. Significa que mais inovação, para que todas as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, tenham um papel ativo nestas transições. E, finalmente, mais proteção social para garantir que ninguém é deixado para trás. A terceira dimensão é por isso que nós vamos organizar no Porto uma cimeira social, juntando Parlamento Europeu, Comissão Europeia, os parceiros sociais, a sociedade civil. Vamos convidar a OCDE, a OIT, para haver um compromisso muito forte no apoio ao programa de ação que a Comissão Europeia irá apresentar em março para o desenvolvimento do pilar social da União Europeia. Finalmente, há uma dimensão que é fundamental. Esta crise do Covid reforçou-nos ainda mais a convicção que a Europa tem que recuperar a sua autonomia estratégica. Mas queremos uma Europa que seja mais autónoma, mas que continue a ser aberta ao mundo. E que, por isso, reforce as suas parcerias com as suas vizinhanças ao leste e no sul, a parceria estratégica com a África, que aproveite este momento importante para relançar as relações transatlânticas com os nossos velhos aliados americanos ou com os nossos novos parceiros,
que é o Reino Unido, mas também para reforçar uma presença muito forte na região do Indo-Pacífico e tal como nesta anterior presidência que concluiu os trabalhos para o acordo de investimento com a China, nós queremos utilizar esta presidência para colocar num novo patamar o nível de relacionamento entre a União Europeia e a Índia, designadamente naquilo que nos une, no combate ao clima, na transição digital, mas também no investimento, também no comércio. E por isso iremos realizar, logo a seguir à Cimeira Social, a Cimeira entre a União Europeia e a Índia, para podermos reforçar esta relação da União Europeia na área do Indo-Pacífico e afirmar a União Europeia como um ator global. Vão ser 6 meses, muito exigentes, obviamente, para Portugal, mesmo sendo a 4ª presidência, mas vão ser 6 meses onde teremos o prazer e o gosto de trabalhar muito proximamente, ainda mais proximamente do que temos feito até agora, com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e com todo o Colégio de Comissários, que hoje esteve aqui representado ao mais alto nível e que nos diferentes grupos de trabalho estabeleceram um excelente trabalho de equipa com os membros do governo português. E por isso estou certo que esta vai ser uma boa presidência e queria agradecer mais uma vez que, no meio de todas as dificuldades, todas as restrições que temos que ter, termos conseguido ter esta reunião de uma forma presencial, garantindo não só a distância de segurança, mas todas as regras de segurança para podermos trabalhar em conjunto. Ursula, thank you very much for your presence and the floor is yours. Yes, thank you so much, dear Antonio. It's so good to be here, and thank you very much for your hospitality, for the friendship, for the excellent cooperation. We have already a very strong working relationship, and it's wonderful to have friends and experts at the same time in the presidency, because these are really challenging times, and the Portuguese presidency couldn't come at a more decisive time for Europe indeed. Europe is going through very difficult times. In many member states, we know that the situation is very serious, what the COVID pandemic is concerned. Following the holiday break, we see that cases are spiking, and we see that new variants of the virus have been found in several dozen countries. And restrictions, which are absolutely necessary, are definitely taking a hard toll on people. It is imperative that we continue our efforts to keep safe, to protect ourselves and to protect others, but it's hard. We are all in this here together, and we really have to overcome this pandemic together. The European Union will support the member states in all possible ways. Over the next month, we will need to focus on major priorities. And of course, one of the first priorities is vaccination. Vaccination is the light at the end of the tunnel of this pandemic, at this difficult situation. The European Commission has been working tirelessly to secure enough doses of the most promising vaccines. And indeed, with the 2 first vaccines on the market, that is BioNTech and Moderna, we have access to enough doses of vaccine to vaccinate over 80% of the European population. At the beginning of this week, AstraZeneca, the 3rd vaccine company, has applied to the European Medicines Agency to get its vaccine approved. And this would be, with the 3rd vaccine that is authorized for Europe, a situation where with all these 3 vaccines, we would have 1 billion doses of vaccine available. Now, for us, it's important that we manage now the situation of the delivery of the vaccines. And I got, like many of you, the news today that Pfizer announced delays. I immediately called the CEO of Pfizer, and he explained that there is a production delay in the next weeks, but he reassured me that all guaranteed doses of the first quarter
will be delivered in the first quarter. He's personally on the case on reducing the delay period and to make sure that they will catch up as soon as possible. That was very important to convey the message to him that we urgently need the guaranteed doses within the first quarter. Besides that, we have to remain vigilant, and we're not out of the woods at all yet, although having the vaccines, because the new variants we discovered recently are concerning as they increase the speed of the spread of the virus. And therefore, we urgently need to increase our sequencing capacities in the European Union. This is the only possibility to not only detect variants of the virus, but to react swiftly to them. A second priority, of course, is, as you mentioned, the economic recovery. And I call on all member states to swiftly ratify the much-needed recovery package Next Generation EU. Here I know that I can count on the leadership of the Portuguese presidency, and we will work very closely with the member states to finalize their national recovery and resilience plans. Our aim is that the money from Next Generation EU starts flowing to our people and to our companies that definitely need it now, before the end of the Portuguese presidency. It's very encouraging to know that we have with Portugal a strong partner at our side to make this happen. And I also want to thank you, Antonio, for expressing your support for 3 central priorities of this Commission. As you've just said, it is the European Green Deal, it is the digital decade in Europe that we're beginning, but as crucial as these 2 priorities are, is the social dimension of the recovery. Europe is about people. Europe is about the workers and the small businesses. It's about opportunities for young people to find employment, the young generation that needs perspectives. It's about solidarity in times of crisis. And therefore, I very much welcome the plans of the Portuguese presidency and their commitment to strengthening our European social market economy. The Social Summit in Porto in May will send a very strong signal. The European Union stands for recovery that indeed leaves no one behind. And I very much welcome that this Social Summit includes civil society, includes our social partners. It's together with them that we will make sure that the social market economy is as lively and as vibrant as it has been before the crisis, also after the crisis. Finally, throughout its history, Portugal has given, if I may quote, new worlds to the world. This is a quote from the famous poet Luís de Camões. And we, dear Antonio, share the same goal of a stronger Europe in the world. This will be a crucial period, this Portuguese presidency, to revive the transatlantic partnership, you mentioned it, to further develop our relationship with Africa, and indeed to deepen our ties with India. I very much look forward to the EU-India summit that will take place in Porto in May. Global Europe will benefit a lot from the Portuguese presidency. Last but not least, dear Antonio, your experience, your dedication will be invaluable in this coming period, and I wish the Portuguese presidency great success, and I am very much looking forward to the common cooperation in this presidency. Thank you. Saraiva Lima, Jornal Público. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta sobre um tema que tem estado a ser discutido nos últimos dias em vários Estados-membros, que tem a ver com a proposta da Grécia de criação de um passaporte europeu de vacinação, do certificado europeu de vacinação, que garantiria liberdade para viajar dentro da União Europeia e, concretamente, de evitar quarentenas nos países à chegada.
Sendo uma questão que levanta tantos problemas jurídicos e éticos, diria, porque a administração da vacina não é, obviamente, voluntária, é voluntária, perdão, e tendo em conta que isso implicaria um tratamento discriminatório diferenciado entre cidadãos, a minha pergunta para a Presidente da Comissão Europeia é se isto é de facto viável e qual é o estado da discussão dentro da Comissão e dentro da União Europeia. E queria fazer a mesma pergunta ao Primeiro-Ministro, também querendo saber qual é que é a posição do Governo português sobre o assunto. Obrigado. Yes, thank you. I very much welcome the initiative of the Greek Prime Minister what the vaccination certificate, a vaccination certificate is concerned. First of all, plain and simply, it is absolutely necessary if you've been vaccinated to have a certificate. This is a medical necessity. Therefore, this is the right way to go forward. Of course, it has to be mutually recognized. It's a WHO requirement. So in that, we are very clear. A second question is, and this is a political and a legal decision, what you allow to do with this certificate. And I think this is something that we will certainly discuss on a common European level to have common rules. But I think it's also indeed important always to find the right balance. For example, you can always combine either a certificate or a negative COVID test if you did not have access to a vaccination so far. So there are possibilities to find a fair and equal balance to those who have the certificate already, the vaccination, and those who didn't have access so far. O que é essencial é que nós asseguremos uma forma de que a liberdade de circulação dentro da União Europeia seja fluida e que nenhum país tenha a necessidade de voltar a fechar fronteiras para a prevenção da pandemia, visto que a liberdade de circulação é uma das maiores mais-valias da União Europeia. Segundo lugar, para países como a Grécia ou como Portugal, onde a atividade turística é particularmente importante, é fundamental que, quando chegarmos ao próximo verão, todos se sintam seguros para vir a Portugal, também para ir à Grécia, claro, e que, por outro lado, todos nos sintamos seguros para acolher de braços abertos aqueles que nos queiram visitar e aqueles que queiram passar as suas férias, trabalhar ou viver aqui em Portugal. Há várias formas de o fazer, pode ser o atestado de vacinação, pode ser o teste negativo, temos que harmonizar esse critério. O Primeiro-Ministro grego, como sabe, esteve em Lisboa na passada segunda-feira, discutimos em conjunto essa matéria e há pouco, na reunião de trabalho com a Comissão, insisti que o certificado de vacinação devia ser homogéneo e aprovado tão rapidamente quanto possível, visto que na próxima semana os países que começaram logo nos primeiros dias a fazer a vacinação terão que começar a fazer a segunda dose da vacina e, portanto, a emitir eles próprios os certificados de vacinação. It's by Zoom? I think the next question comes from Brussels. Yes, hi, it's Michael Wende with the German News Agency. Thanks for the floor. I've got a question for the President concerning the delayed Pfizer supply. Do you have any more details on that? How many doses did you expect for February? How many doses will be delivered in February? And how many doses will be delivered in the first quarter of the year? Thanks a lot. So these are all, of course, a question that the Pfizer company has to answer. I think it is very important that immediately we made clear that there is a guarantee of an amount of doses that have to be delivered in the first quarter. So it was good to talk to the CEO a little while ago, and he confirmed and reassured me that they know that they have guaranteed these doses and they will deliver these doses. I think it is good that they are aware that for us it is a very difficult situation because, as the Prime Minister just rightly said, the first shots have been given, and in a certain amount of time, after 4 weeks, the second shot has to be given.
with BioNTech Pfizer, so there's also a medical necessity and need to stick to what we have agreed, to the schedule we have agreed, and to the delivery. Therefore, it is very good that the CEO, him personally, has said that he will immediately turn his attention to this question and will do everything that is possible for him to reduce the time of delay and to bring further forward the time of catching up. And again, as I said, he reassured that during the first quarter the guaranteed doses will be delivered. Eu, se me permitem, só gostaria de acrescentar ponto, que obviamente não é nada que seja obrigatório, mas é só uma sugestão que eu faço a todos os Estados-membros, é que precisamente têm que prever a possibilidade de, ao longo deste processo, que durará vários meses, poder vir a haver incidentes nas cadeias de fornecimento. Esses problemas podem ter origem na fábrica, podem ter origem no circuito de transporte, podem ter origem no local de recepção. Foi por isso que, por exemplo, Portugal tomou a decisão de só administrar metade das doses que recebeu para constituir uma reserva para a segunda dose e assim não correr qualquer risco de o processo de vacinação não ficar concluído se houver algum incidente. É uma recomendação só que eu faço relativamente àquelas vacinas que requerem 2 doses e que têm prazo determinado para ser aplicada a segunda dose. Constituir uma reserva para que nunca se perca a vacina que foi dada com primeira dose. In this respect, I think it shows that how important it was and has been that we, from the very beginning, supported the pharmaceutical company with our advanced purchase agreements to invest in scaling up their production capacities, and we do the same right now still with the pharmaceutical companies, that they are being supported in many different ways to increase their production. So I think there's a very clear case that us in Europe, we have been supportive and we will be supportive what scaling up of the production capacity is concerned, but we expect then that the delivery schedule is being fulfilled. Hello, can you hear me? Yeah. Yes. So I have another question for Mrs. von der Leyen, still on the same subject. 6 EU member countries have expressed their concerns with regards to the delays in the Pfizer delivery, and expressing the fear that this would undermine the credibility process of the vaccination process. Do you agree? What's your answer to these countries? So, first of all, it has been a big success that as 27 we have negotiated, but because otherwise we would never ever have had access as early and with such a large number of doses. It was the right way and is the right way to go together as Europeans. Second, of course, this is not the first time that we see a delay in this process. We should not forget that normally it takes 10 years to develop a vaccine and to deliver it. Now we have reduced this time to less than a year, and we're facing all the difficulties you normally face in an extended period of time. It is not the first time that a company announces that it has, for a short period of time, problems with delivery, and it's not only BioNTech Pfizer's, but others too. Others had to delay, for example, their application time at the European Medicines Agency. So we'll have encountered these problems before, and we will encounter these problems in this process, but we should not forget the overall process is a big success. We have access to overall 2.3 billion doses of vaccines, so it is enough for the whole European population and our neighborhood. This is so important for us, that we do not only care for ourselves, but also for our neighborhood, be it the eastern, the western, or the southern neighborhood. And indeed, we have always said that the large numbers will kick in as of April, when more companies are delivering. BioNTech Pfizer was very fast. That is good. That is an advantage. It's good that Moderna is on the market now too. AstraZeneca just has applied.
We expect the authorization till the end of the month, and then we expect that a delivery can start too. We expect still Johnson & Johnson pretty soon, so it shows that the broad portfolio has mitigated the risks of the problems that always occur when you have these processes at that speed. Susana Freixas, SIC Expresso. Madam President, for you, just a question, because you were talking about the money flowing to the countries related to the recovery plans before the end of the presidency, but I would like to understand, when do you expect the ratification process to be concluded? When do you expect to go to the markets? Because according to the Foreign Affairs Minister, the Portuguese minister, it might be possible in the beginning of April. Is this the date that you are working with? Senhor Primeiro-Ministro, ainda sobre a questão do atraso da vacina da Pfizer, só para clarificar, isto implica ou não um atraso no plano de vacinação em Portugal? Gostava também de lhe perguntar se acha normal e sensato que países como a Hungria estejam a negociar com a China o acesso à vacina chinesa e se acha normal que a Alemanha esteja a negociar, ou que tenha negociado com a BioNTech. E já agora, se me permite também, se acha que faz sentido no Estado de Direito que os jornalistas sejam investigados para se descobrir quais são as suas fontes. Obrigada. So what Next Generation EU is concerned, indeed good that we have it. And the ratification process, the national ratification processes have to go as swiftly and as fast as possible. So I'm calling on all member states to follow up as rapidly as possible on this national ratification. And indeed, the moment we have the national ratification, we can go to the market and raise the necessary capital on the market. It will be very interesting to raise this capital through green bonds, through social bonds, an important topic for us. The reason why I have been calling on the member states to deliver draft national recovery plans as soon as possible is that we have to work on these plans. So in an optimal situation, the moment the national ratification has taken place and we are on the market raising capital, we are able to disperse the first money to the different member states who have fulfilled all the criteria in their national recovery and resilience plans. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que Portugal apoia todo o esforço para uma rápida ratificação desta decisão. O Governo, esta semana, já apresentou na Assembleia da República, tanto quanto sei, a Assembleia da República prepara-se para a poder aprovar ainda até o final deste mês, e eu próprio escrevi a todos os chefes de Estado e de Governo, apelando a que haja uma ratificação desta decisão até ao final do primeiro trimestre, de forma a habilitar a Comissão Europeia com as condições para poder ir ao mercado e, portanto, essa carta está escrita, entregue, enviada, e estou a contactar os meus colegas tendo em vista esse objetivo. Segundo lugar, como disse a Presidente da Comissão, a informação que a Pfizer dá é que cumprirá o contrato até durante o primeiro trimestre deste ano. Nós esperamos que sim, porque obviamente todos estamos dependentes do fornecimento, não podemos administrar vacinas que não recebemos para administrar. O que foi feito em matéria de vacinas é algo de absolutamente extraordinário ao longo do último ano, e temos de estar gratos à ciência por ter sido capaz de identificar uma vacina, gratos à indústria por ter sido capaz de a produzir, gratos à Comissão Europeia por ter conseguido desenvolver um programa de compra conjunta, gratos a todos aqueles que têm conseguido montar uma máquina logística impressionante para fazer chegar a todos os Estados-membros, grandes, pequenos, ricos, pobres, qualquer que seja a sua posição geográfica, as vacinas e as máquinas que cada Estado-membro tem vindo a montar para assegurar os seus planos nacionais de vacinação. Como sabe, o nosso plano nacional tem um número de doses fixadas por semana em função do número de doses que a Pfizer para já nos informa que vai entregar. Já acrescentámos as informações que temos da Moderna relativamente à entrega que já foi feita esta semana, a primeira dose da Moderna, e tivemos o cuidado de constituir uma reserva para garantir que na próxima semana, para além de administrarmos as primeiras doses do lote que vinhamos a receber,
vamos administrar as primeiras segundas doses que completam o processo de vacinação das primeiras pessoas a serem vacinadas. Último lugar, eu acho que o processo da Comissão Europeia foi exemplar e o contrato é muito claro que ninguém deve negociar paralelamente e concorrentemente com a Comissão Europeia e, pelo contrário, eu acho que este foi um dos momentos onde a União Europeia mostrou bem a mais-valia para todos nós. Porque se não fosse a força da União Europeia poder negociar em nome dos 27, seguramente muitos dos Estados-membros andariam agora muito aflitos para procurarem conseguir adquirir uma única dose, quanto mais para poderem receber as doses que neste momento estão a receber. Podem ter atraso, podem não haver atraso, mas neste momento estão a receber e, sobretudo, estão todos a ser tratados em pé de igualdade. Isso é algo que é absolutamente fundamental e essa unidade é uma unidade que nós temos que garantir. Porque a partir do momento em que cada um começa a tratar por si, estamos a enfraquecer a força da União. E ao enfraquecer a força da União, estamos a enfraquecer a força da capacidade negocial da Comissão Europeia e é essa força negocial da Comissão Europeia que nos tem ajudado e protegido a todos nós. Finalmente, e sobre as questões de política interna, remeto, se não se importa, para a resposta que foi bastante clara e que já dei ontem numa entrevista à TVI sobre essa matéria. Eu retomo a questão da minha colega, que é o que é que a Comissão Europeia pode fazer para... The translator cannot hear your question. Cannot hear? Tenho que falar para o microfone. O que é que a Comissão Europeia pode fazer para travar mesmo esta pressão que há em vários Estados-membros das opiniões públicas pressionarem os respectivos governos nacionais para avançarem com compras nacionais de novas vacinas? Pergunto também se, com o prolongamento da crise pandémica, desta crise sanitária, se admite neste semestre abrir a discussão de uma suspensão das regras do Pacto de Estabilidade também em 2022 e não apenas em 2021. So, to your first question, we are in this together, and the unity of the European Union paid off throughout the whole crisis. In every field where the crisis, the pandemic, challenged us, we saw that national lonely moves did not bear any fruits, were not successful at all, but when we went together as 27, as one union, we could overcome the problems, and we were more successful and stronger than it otherwise would have been possible. So we are in this together, and therefore the vaccination topic shows that indeed it is for us of utmost importance now also to keep the unity in the process of applying the vaccines over time. And therefore, I think it pays off also just to overcome all the problems together. We have, for every single step that we do, a so-called steering board where all 27 member states are represented. In other words, we take the daily or every 2-day decisions that are necessary in screening this process always together, and it paid off. Every member state has strengths and weaknesses, and if you combine that together, you can overcome the problems that are out there. Therefore, this process has been successful, and we will keep on going like that. What your question is concerned in so-called potential parallel negotiation, the situation is very clear. We have a very clear legal basis, an agreement as 27, a legal basis that says no parallel negotiations, no parallel contracts, because we just did not want to disturb the negotiating powers of 450 million Europeans. And indeed, it's also the vice versa situation is clear. The pharmaceutical companies, where the whole world is asking for the product, also do not want to fragment the field, but they prefer, of course, to deal with one of the largest demandeurs in one entity, and these are the 450 million Europeans. What the fiscal rules are concerned,
I think at the moment being, we are in a stage where we have to make very clear that the support that is given to the member state, the fiscal support, should be ongoing. For example, the general escape clause will, of course, stay in place in 2021. And I was always an advocate to say, listen, let's not put in timelines or deadlines, but conditions. The situation has to improve. Then we can work on changing or altering the system. But at the moment being, we are amidst a severe crisis, a health crisis and an economic crisis, and therefore no change at the moment being. Bem, relativamente à primeira questão, vou repetir o que disse. Todos nós somos mais fortes se a negociação for feita pela Comissão Europeia em nome de todos do que cada um por si. Somos mais fortes a obter a quantidade necessária e somos também mais fortes a ter o melhor preço. Se Portugal se pusesse a negociar sozinho e em concorrência com a União Europeia a compra de vacinas, seguramente iríamos pagar um preço maior e, pior, não teríamos mais vacinas do que temos através da União Europeia. E vacinas que sejam vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, porque nós temos que ter vacinas rapidamente. Foi feito um grande esforço também por parte da EMA para agilizar o processo de licenciamento sem sacrificar a segurança da vacina, porque nós não queremos ter uma vacina qualquer. Nós queremos ter uma vacina que a Agência Europeia de Medicamento ateste como sendo uma vacina segura e efetiva para o objetivo pretendido. Por isso, andar a comprar em outros mercados as vacinas não aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, ou estar a dividir a capacidade negocial da União Europeia, eu diria que é tudo menos inteligente. E, portanto, como as pessoas são inteligentes, aquilo que os governos têm de explicar e as pessoas compreendem, nas diferentes opiniões públicas, é que o esforço que tem sido feito pela Comissão Europeia é um esforço extraordinário e que, graças a esse esforço, hoje já temos uns milhões de cidadãos europeus que já receberam pelo menos a primeira dose da vacina e que para a semana já vão receber a segunda dose dessa vacina e que todos os dias esse processo se está a desenvolver. E isso é algo que é absolutamente extraordinário. Eu percebo a enorme ansiedade que todos temos perante uma pandemia que nos desespera a todos, mas temos que saber gerir essa ansiedade. Convém não esquecer que, quando os primeiros casos começaram a atingir a Europa em fevereiro e março, dizíamos que não iríamos ter vacinas em menos de 4, 5 anos. Bom, não passou um ano e já temos vacinas a serem administradas. Agora, para que tudo corra bem, é fundamental respeitar aquilo que acordámos em conjunto, que é a Comissão Europeia compra em nome de todos, distribui a todos os Estados-membros no mesmo dia, de acordo com a sua população, e que cada Estado-membro tem a liberdade de organizar o seu próprio Plano Nacional de Vacinação e o deve seguir. E isto implica uma grande disciplina para poder ser seguido e para podermos chegar o mais rapidamente possível àquela meta que todos ambiciamos, que é ter uma imunidade de grupo. Mas isso não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, vai levar meses e temos que perceber, como muitas vezes tenho dito e quero insistir nesta expressão, isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona. Mas as maratonas também se ganham, desde que se corram os 42 quilómetros. E é isso que nós temos de fazer. Estamos aqui a fazer os primeiros quilómetros dos 42 quilómetros que temos pela frente. Finalmente, e quanto à questão do Pacto de Estabilidade, eu acho que o princípio fundamental que todos os economistas, há um consenso hoje muito grande a nível internacional dos economistas, de não diminuir os apoios cedo demais. Ainda esta semana, creio que ontem ou antes de ontem, a Presidente do Banco Central Europeu voltou a repetir que não devem ser retirados os apoios cedo demais. E aquilo que a União Europeia tem decidido é que nós devemos voltar ao cumprimento das regras quando atingirmos aquilo que são os níveis do produto que tínhamos em 2019. E, portanto, trabalhemos para o sucesso do programa de vacinação, trabalhemos para rapidamente pôr em marcha o programa de recuperação e resiliência e quanto mais depressa conseguimos cumprir estas duas missões, mais depressa
nós regressaremos àquilo que é fundamental, que é travar a crise económica, travar a destruição de emprego e, pelo contrário, sairmos desta crise mais forte do que aquilo que estávamos, porque estaremos então mais verdes, mais digitais e tenhamos, por isso, uma recuperação justa para todos. Acho que se fizermos disciplinadamente o nosso trabalho, iremos lá chegar, mas para isso temos que gerir a nossa própria ansiedade. Muito obrigado. Thank you, Ursula.